Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Ao Vivo com o Gestor. E o tema de hoje é muito interessante, apuração de resultado, ou apuração de resultados. Vamos entender um pouquinho essa questão de resultado de uma empresa, como é que você apura o resultado, se é complicado, se não é. Então, como é que eu faço isso? O que de fato é apurar o resultado de uma empresa e a importância disso. Não apenas para você ter os números, mas a importância disso em todo o contexto, em todo o cenário ligado ao empreendedorismo. Então, para a gente começar aí, vamos ao nosso tema. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Stuff, sou CEO da Tech Software da Solace Institute e trabalho aí há mais de 25 anos fazendo consultorias e implementando soluções na área de gestão para micros e pequenas empresas. Além disso, sou consultor e também mentor de vários projetos ligados ao empreendedorismo e a startups, como Inovativa Brasil, MIT Challenge, e também sou facilitador do programa Empretec, um programa do Sebrae, aplicado no Brasil pelo Sebrae, o programa das Nações Unidas, aplicado no Brasil pelo Sebrae. E agora a gente vai falar um pouquinho, entender um pouquinho esse contexto do dia de hoje, né? Desse ao vivo com o gestor. Primeira coisa para a gente começar uma reflexão é administrar sem apurar os resultados é igual assistir um jogo de futebol sem saber o placar. Eu não sei se aqui quem está nos assistindo, ou as pessoas que ainda vão nos assistir nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais, se elas já tiveram essa sensação de assistir um jogo de futebol sem saber o placar. Então, quando é um jogo onde ele está muito uma boa competição ali, muito acirrado, né? E você está vendo o jogo e aí não aparece no canto da tua televisão o placar. Nossa, dá uma sensação ruim, né? Quem está ganhando? Quem está ganhando? Quem está perdendo? Pois é, administrar um negócio sem ter noção nenhuma, né, dos resultados é exatamente isso. Você trabalha, 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 e quem está ganhando, quem está perdendo? Eu vou saber isso olhando para o saldo do banco? Será que o saldo está positivo, quer dizer que eu estou ganhando? Saldo está negativo, quer dizer que eu estou perdendo? Não. No dia de hoje, a gente vai ver que apurar resultados não tem a ver com saldo bancário apenas. Tem uma série de outros fatores importantes nessa tomada de decisão. E aí, para a gente caminhar um pouquinho nesse processo, quero falar um pouquinho sobre essa questão de apuração de resultados. Será que, de fato, apurar resultados é perda de tempo? Eu já conversei com muitos empresários, falaram assim, não tenho tempo. Se eu parar para ficar vendo computador, vendo números, fazendo conta, eu não tenho como ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Então, para muitas pessoas, infelizmente, elas estão presas no operacional da empresa. Elas estão presas no cotidiano, no dia a dia, no corre-corre, e elas não chega no final do dia, elas não têm tempo, ou muitas vezes não têm energia para poder parar, ainda olhar números, saber como é que estão as coisas e tal. E aí eu vou levando a vida, a famosa deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho, né? Jeito Zeca Pagodinho de viver. Será que esse é a melhor maneira de você gerir uma empresa? Posso afirmar para você que não. De fato, é muito importante os números para a tomada de decisão, e você vai perceber que no final dessa história, os números não é tão complicado, não é tão difícil de você ter esses números e começar a analisá-los. Outro ponto que acontece, que muitas pessoas fogem dos resultados, é porque não querem constatar a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que no inconsciente dele, ou talvez no próprio consciente, ele já sabe que as coisas não estão indo bem. Mas é melhor eu nem saber o buraco que está, porque senão eu caio numa depressão, eu fico chateado, eu não consigo produzir, eu desanimo. Não, então é melhor a gente continuar aqui. Só que às vezes a forma que está sendo feita não é correta. E os indicadores podem te ajudar a tomar melhores decisões. Então, entender um pouquinho essa importância dos resultados, né, de apurar os resultados. Primeiro,
para analisar a viabilidade do negócio, a viabilidade do seu trabalho. Será que está valendo a pena ter um negócio? E eu falo isso há mais de 2 décadas para quem empreende. Ter um negócio só faz sentido se é um investimento que te traz resultados. Um negócio não é um filho, não é uma pessoa que você gosta muito, querida, que você não pode se desfazer dela, um parente. Não, um negócio é um investimento. E aí eu preciso olhar assim. Olhar para esse meu investimento e ver se neste momento esse investimento ele está sendo viável ou não. Talvez uma melhor solução, se ele já está inviável durante muito tempo, e eu já tentei várias alternativas, é mudar o negócio ou desistir desse negócio e abrir um novo negócio. Porque meio que, enquanto eu estou amarrado no passado, eu não consigo olhar para o presente, muito menos para o futuro. Outro ponto importante é aprender a tomar decisões baseado nas informações, nos resultados, e não no feeling, não no que eu acho, não no que o passarinho verde me contou, não. Eu preciso administrar com frieza o negócio. Preciso olhar e falar, não, essa ação está dando certo, essa ação não está dando certo, eu preciso mudar, e aí tomar essas decisões precisa ser baseado em números. O achismo, muitas vezes, vai te levar a tomar decisões que não são as melhores decisões. Tá? Talvez você, baseado no que você acha, até pareça relevante isso, mas quando você começa a apurar os dados não falam a mesma verdade. Isso já aconteceu várias vezes, já pôde perceber várias vezes. Empresas que falavam, olha, meu grande negócio é determinado segmento. Mas quando você vai ver, aquele segmento é importante, sim, mas ele é importante referente a um cliente, case, um resultado que foi gerado. Mas se você olhar para o lucro do negócio, para quanto aquilo deixa para o negócio em si, aí você vai perceber que talvez não seja tão importante assim para o segmento. É mais um apego emocional que um resultado concreto. Outro ponto importante é identificar a saúde financeira da empresa. Em que momento a empresa está? Como está essa saúde financeira? Será que a gente está endividado para frente? Será que a gente está com uma dificuldade de caixa? Será que nós fizemos um grande investimento em patrimônio, por isso que não está tendo resultado nesse momento? Será que eu estou pagando dívidas do passado? Então, eu consigo analisar melhor a saúde financeira da empresa quando eu olho para esses números. E também a eficiência analítica. Eu consigo ser mais eficiente analisando os dados quando eu tenho indicadores, quando eu analiso os indicadores de resultado. Tá? É interessante isso, né? Você vê, por exemplo, uma loja de roupas, por exemplo. Vamos supor que a loja de roupa tem um volume significativo de vendas, tá? 200, 300 vendas por dia. E aí, imagine só eu analisar venda a venda o que está acontecendo na loja e como os meus clientes estão escolhendo. Se torna inviável isso. Mas, por exemplo, nesse exemplo, eu posso analisar quais são os produtos mais vendidos, analisar os produtos mais vendidos por categoria, analisar o ticket médio de vendas do dia. E aí eu estou falando de um número. Então, eu não quero saber se eu tive 100 ou 200 vendas. Eu sei que, na média, os clientes compraram R$80. Ah, Fábio, mas média não é um bom indicador. Não é um bom indicador quando você quer analisar mais a fundo. Mas ter uma visão superficial, né? Analítica, é um excelente indicador. Não dá para pegar venda a venda e ficar olhando uma a uma. 100, 200 vendas, você não vai fazer outra coisa na tua vida, a não ser olhar cupom de venda da loja. Então, essa é a importância dos indicadores, né? Você começar a ter uma eficiência analítica melhor. E aí, aquela história que eu trabalho o dia inteiro, chega no final do dia, estou muito cansado, porque eu não tenho como olhar os indicadores podem andar comigo. Eu posso acordar pela manhã e dar uma olhada nos indicadores. Eu posso definir dias para dar uma olhada nos indicadores. Eu posso chegar no final do dia e ver como estão os meus indicadores. Tudo isso de uma forma muito resumida e eficiente. Outro ponto
dos resultados, de apuração de resultados, é você entender vantagem competitiva que o teu negócio tem. Quais são as vantagens competitivas que estão aparecendo? Tá? Quando eu tenho os dados, eu posso analisar isso e antecipar os problemas, antecipar as oportunidades. E também, por último, analisar um pouquinho o valuation da empresa. O que é um valuation, Fábio? É quanto vale a empresa, quanto que a empresa tem de valor. Então, existe uma maneira, existe uma metodologia, agora existem várias, aliás, que você pode analisar o valuation da tua empresa. Quanto que ela está valendo hoje? Até porque o valor de uma empresa não é o quanto ela tem na conta. O valor de uma empresa é quanto perante os indicadores e perante o mercado ela tem de valor de venda. E aí é interessante, porque aí você está começando a mensurar se o teu trabalho está sendo reconhecido. Essa é a questão. Ah, tudo bem, estou trabalhando bastante, mas o valuation da empresa, olha como é que o valor da minha empresa está aumentando. Como é que o meu patrimônio, através dessa empresa, está aumentando. Então, são indicadores interessantes. Caminhando um pouquinho mais, como apurar esses resultados? Né? Como apurar os resultados é uma grande pergunta. Inclusive, foi uma pergunta hoje para quem participou lá na enquete no nosso Instagram. Lá no Instagram, a gente tem tido esse hábito de toda terça-feira, no início da manhã, colocar uma oportunidade para você fazer perguntas sobre o tema do Ao Vivo com o Gestor. E essa foi uma pergunta, né? Como que eu posso, de uma maneira rápida, apurar os resultados? Primeira coisa, então, para a gente entender isso, na realidade, a apuração do resultado, no conceito que eu, como gestor, atuo, você não tem que apurar, ela tem que estar apurada. É como se a tua gestão tivesse que ser just in time. O que é just in time? Quer dizer, ao tempo e à hora que você quer, nesse momento, eu quero saber como é que está. Eu tenho que abrir uma tela e tem que me mostrar esse dado. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes, quando você quer informação, se ela é trabalhosa, você abre mão da informação para tomada de decisão. Então, ela não tem que ser trabalhosa, ela tem que estar disponível. Tá? Essa é uma premissa básica minha como gestor. As informações que eu quero precisam estar disponíveis de uma maneira fácil, simples, eficiente. E aí, como é que eu chego a essas informações? Como que você, ao gerenciar o seu negócio, pode chegar a essas informações? Primeiro, as informações do dia a dia, elas têm que fazer parte de um processo. Então, por exemplo, se eu quero um indicador de ticket médio de vendas diário, eu preciso ter o lançamento das vendas que acontecem na minha loja diariamente. De preferência, se eu quero um indicador just in time, quer dizer que ele vai estar disponível a hora que eu quiser, eu preciso que essas vendas estejam sendo lançadas no sistema na hora que elas estão acontecendo. Tá? A hora que a informação foi gerada, quer dizer, o cliente comprou, aquele momento tem que gerar essa informação. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Outro ponto, os meus pagamentos, eles precisam estar também lançados no sistema, para que eu possa, quando tirar as informações estão atualizadas. Infelizmente, eu ainda vejo muitas empresas que utilizam essas informações financeiras em agenda, em caderno, pasmem-se, em cadernos, é isso mesmo. Ou em um eito de planilha de Excel, que na hora que você precisa dos indicadores, é um suplício para gerar esses indicadores. Sem contar que a confiabilidade é muito baixa, porque é muito mais fácil uma pessoa mudar um dado, errar um dado numa planilha de Excel. No sistema, normalmente, ele tem as proteções necessárias para que isso não aconteça. Então, ter os pagamentos acontecendo just in time. Conforme as contas vão chegando, você lança no sistema. Ou a pessoa que faz esse operacional para você lança no sistema. Tá? E aí, muitas pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho tempo para lançar. Algum lugar você guarda esse negócio. Seja numa pasta sanfona, seja numa agenda de papel. Então, muda o hábito. Muda o hábito de botar na pasta de sanfona e coloca no sistema antes de colocar na pasta sanfona. É uma operação de segundos.
Muda o hábito, em vez de anotar numa agenda, num papel, num caderno, lança direto no sistema. Então, são pequenas mudanças no teu cotidiano que vão fazer grandes diferenças no resultado. Outro ponto importante são os recebimentos. Eles também precisam ser lançados no sistema e quitados conforme eles vão acontecendo. Então, aquela pessoa que não gosta ou não faz conciliação bancária, não faz conciliação de cartão de crédito, precisa fazer conciliação bancária. Por quê? O dinheiro digital, como o cartão de crédito, o dinheiro magnético, o dinheiro eletrônico, ele é dinheiro como outro qualquer dinheiro. Tá? Então, você não deixaria um maço de notas em cima de uma mesa de qualquer maneira, mas você deixa um monte de recebimentos no cartão de crédito lá para a administradora de cartão de crédito dar baixa ou não, conforme a informação que ela vai gerando. Qual a confiança que você tem que essas informações estão sendo baixadas ou não? Então, alimentar esses recebimentos também é muito legal. E outra coisa, né? Essa conciliação de cartão de crédito, essa conciliação bancária, hoje em dia ela pode ser facilmente automatizada. Em alguns cliques você consegue acessar um extrato de cartão de crédito, conciliá-lo e ter as diferenças e os lançamentos das diferenças automaticamente. Então é muito mais simples esse processo também. E aí, se eu tenho os pagamentos, se eu tenho os recebimentos, eu começo a ter as despesas e as receitas futuras. E também as despesas e receitas em atraso. Com base nesses dados, eu já começo a ter um cenário financeiro a analisar. E aí, outras informações importantes para compor esse cenário financeiro. Tá? Estoque. Muitas empresas, às vezes, estão com dificuldades de caixa, mas não é porque não está acontecendo venda, é porque comprou demais e está com o produto encalhado no estoque, está com o teu estoque muito alto. Então, fazer uma análise do estoque versus o fluxo de caixa é fundamental para você entender o grau de endividamento da empresa e se está comprando muito ou está comprando pouco. Tá? Outro ponto importante é o patrimônio. Vejo também empresas que, porventura, adquirem um equipamento, adquirem um veículo, uma máquina nova, investem, por exemplo, numa sede, numa obra, e aí isso vai fazer parte do patrimônio, mas o dinheiro sai no caixa. E aí, como é que fica o meu caixa? Eu olho lá, poxa, o meu caixa vinha de um jeito, de repente ele, bum, caiu. O que aconteceu? Então eu entendo que esse dinheiro ele saiu dali, mas foi direcionado ao patrimônio da empresa. Então essa análise também é muito importante. E, óbvio, o saldo bancário. Né? Essa ideia de quero saber o saldo, eu vou lá no banco, é muito legal, mas é pouco eficiente. Eu tenho que saber o saldo sistemicamente falando, porque eu pago todas as despesas e recebo todas as despesas. Eu tenho esse saldo no sistema. E aí eu consigo, com isso, fazer uma apuração de fluxo de caixa projetado. Quero saber o que eu tenho a pagar ou a receber para os próximos 30 dias. Tá? São informações fundamentais para quem quer gerir um negócio com a mínima eficiência possível, né? Ou necessária nesse caso. Avançando um pouquinho mais, agora vamos falar um pouquinho das principais apurações. Eu sou uma pessoa que eu administro um negócio com 3, 4, no máximo, relatórios. Eu vejo, às vezes, um dia desse eu ouvi uma pessoa que ela tinha mais de 400 indicadores de desempenho. Eu acho, sinceramente, surreal. Eu não tenho tempo para ficar olhando 400 indicadores de cada empresa que eu tiver que administrar. Então, um pouco surreal isso. Mas eu posso definir alguns que são aqueles indicadores que são fundamentais na minha gestão. Tá? E aí a dica para você. Esses indicadores vão fazer com que você mude drasticamente o nível de gestão que você tem hoje. Drasticamente. Como é que você faz isso? Primeiro, indicador é um diário de caixa. Você ter todas as despesas e receitas, saldo positivo ou negativo. Tá? Isso vai te mostrar se você está pagando ou recebendo mais. Isso te mostra claramente se você está administrando o caixa bem. Porque se você está pagando mais do que recebendo,
não tenha dúvida que você vai escoar todo o teu fluxo de caixa, todo o teu capital de giro, e aí, rapidamente, você vai chegar num problema aí de déficit de caixa. Então, entender isso no diário de caixa é importante. Tá? Eu falo diário, mas é um fluxo de caixa realizado. Tudo que entrou e saiu de determinado período. Não precisa ser de um dia específico, né? Pode ser de um mês, de uma semana. Né? Normalmente, esses relatórios, assim, eu olho para os indicadores dele. Né? Um indicador de um diário de caixa é soma de receitas menos soma de despesas. Tá? Se for um diário de caixa com apuração, ele vai te dar também o saldo anterior, total de pagamentos, total de recebimentos e o saldo atual. Esse relatório, esse saldo, quer dizer que a empresa está indo bem ou mal? Não. Eu posso tá pagando despesas que estão sangrando o meu caixa e isso não quer dizer que a minha empresa está indo mal. Tá? Porque essas despesas, por exemplo, podem ser um investimento. Então, não tem nada a ver com o resultado operacional da empresa, que eu vou falar logo logo. Outro ponto importante é um fluxo de caixa projetado. Aí é olhar para o futuro. Eu sempre uso um exemplo, uma imagem para que você coloque na sua mente. Eu sou petropolitano e moro no Rio de Janeiro já há mais de quase 2 décadas. E é interessante que, se você for para Petrópolis, e principalmente a serra de descida de Petrópolis, tem algumas curvas que você faz para a esquerda, que você está assim, muito na beirada de uma grande ribanceira, e você vê o Rio de Janeiro lá embaixo. Então, quer dizer, é um grande risco você errar uma curva daquela, sair da esquerda e entrar na direita. Provavelmente, você vai fazer isso uma única vez. Pois é. Imagina você pegar um carro saindo de Petrópolis para vir ao Rio de Janeiro e tampar todo o para-brisa desse carro, colocar um papel cobrindo todo o para-brisa. Você só tem os retrovisores do carro para te guiar. Como que você vai saber quando a curva chegou e se é para a direita ou para a esquerda? Fatalmente você não vai saber. Os retrovisores só vão te mostrar quando a curva passar. Ou você vai perceber que a curva já passou. Então, administrar um negócio sem um fluxo de caixa projetado é exatamente isso que muitos empresários fazem. E eu posso te falar que são mais de 60%, 70% dos empresários fazem assim. Principalmente quando a gente está falando de micro e pequenos empresários. É aquela história, não, eu preciso vender o almoço para comprar a janta. Será que é assim que administra um negócio? Com certeza não. Então, parar um pouquinho, desenvolver um fluxo de caixa projetado, quer dizer, o teu saldo atual, tudo que você tem a pagar e receber para frente, e o saldo projetado. Vai fazer com que você consiga identificar claramente oportunidades financeiras. Oportunidades, por exemplo, para não antecipar um cartão de crédito. E aí talvez você esteja pagando 2%, 3% de tarifa de antecipação de cartão de crédito, não precisando pagar, porque você não tem uma dificuldade de fluxo de caixa, talvez nas 2, 3 primeiras semanas. E deixa para antecipar isso um pouquinho mais à frente. Ou talvez reverter esse juros que você pagaria para o cartão de crédito para uma promoção especial num produto, que vai fazer o quê? Vai ser uma estratégia de alavancagem de vendas. Então, estratégias como essa são interessantes, que a partir do momento que você tem um fluxo de caixa, você pode tomar essas decisões de uma forma melhor. Outro ponto importante é a demonstração de resultado, o famoso DRE. Tá? Para mim, é um relatório mais importante, se eu poderia classificar com grau de importância, de uma empresa. Né? Saber exatamente o que está acontecendo, qual o resultado, de onde está vindo. E aí tem 2 tipos de DRE, e eu utilizo os 2. Um DRE realizado e um DRE projetado. Então, por exemplo, eu posso chegar no primeiro dia de junho, hoje é 2 de junho, nós estamos gravando esse ao vivo com o gestor, e 2 de junho eu quero saber qual é o meu resultado projetado para 30 de junho. Essa informação eu posso ter hoje. Por quê? Porque eu posso ter lançado tudo que eu tenho a pagar e a receber, uma previsão de recebimento, previsão das despesas, e simplesmente vou lá e peço para ele gerar esse relatório agora. Então é aquela informação just in time para você. Posso saber hoje. Por quê? Eu não preciso chegar no dia 30 de junho para saber que eu preciso fazer uma série de ações para mudar o meu resultado de junho.
Eu posso descobrir isso em 1º de junho e aí projetar essas ações agora, sem esperar os 30 dias passarem. Né? Aquela vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, eu posso pegar as rédeas do meu negócio hoje, 2 de junho, e mudar essa realidade dentro do mês de junho. Ok? Demonstração de resultado, ou a demonstração de resultado realizada, ela vai mostrar o que aconteceu. Então, 2 de junho é um excelente dia para ver como é que foi a demonstração de resultado de maio. Qual foi o meu faturamento? Quais foram as deduções que eu tive? Pagamentos de impostos, comissões? Qual é minha receita líquida? Qual foi o meu custo de mercadoria vendida? Quer dizer, quanto que eu paguei de frete, de custo de produto? Qual é o meu lucro bruto ou margem de contribuição? E aí aqui é o primeiro item que eu vou falar, que é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É quanto que a venda, menos os custos ligados à venda, deixa para pagar todo o operacional e não operacional da empresa. Então, por exemplo, eu compro um produto por 10, vendo por 20, a margem de contribuição que esse produto está deixando é de R$10. Agora, R$10 consegue pagar todo o custo fixo da empresa? Eu já vi muitas empresas cortando tudo que é custo fixo, porque não está conseguindo pagar as contas, mas, na realidade, o custo fixo não é o problema. O problema é a margem de contribuição que está baixa. Eu preciso melhorar a margem. E melhorar a margem quer dizer comprar melhor e talvez encontrar novos fornecedores. Outro ponto importante é o resultado operacional. Se eu tenho margem de contribuição, aí eu agora, dentro da margem de contribuição, eu vou abater os custos operacionais. Luz, água, telefone, contador, internet, aluguel, prolabore, funcionários ligados à administração. Tudo isso são custos operacionais. E aí isso vai me gerar o quê? O meu resultado operacional, um indicador fantástico. Eu vejo muitas empresas que estão no vermelho no banco, mas o resultado operacional dela é lindo. A margem operacional é maravilhosa. Por quê? Porque, operacionalmente falando, a empresa funciona bem. Qual o problema dessa empresa, então, Fábio, que está no vermelho? O problema é o não operacional. O problema são endividamentos, empréstimos, perdas processuais. Isso gera o passivo não operacional. E aí isso, muitas vezes, que está matando uma empresa. Então, quando você aprende a separar isso num DRE, ou melhor, né, você não precisa aprender a separar. Você precisa ter um software que vai fazer isso para você automaticamente. Lembra da expressão que eu usei, just in time. A tempo e a hora que você quiser. Naquele momento, como é que está o meu DRE? Eu posso ter essa informação lá no dia 20, para saber se eu estou me aproximando do que foi planejado para o dia 30, no dia 10. Então, a hora que você quiser, inclusive com esses indicadores. Depois que eu tenho o resultado operacional, eu vou apurar o não operacional e aí eu consigo fazer esse raio-x, saber onde está o problema na minha empresa. E com isso apurar o meu resultado líquido. Como é que está o resultado líquido da empresa? Tá? Então é muito bacana ter esses resultados, ter essas informações, porque você começa a colocar o coração para bater um pouquinho mais tranquilo. Sério, é isso mesmo. Tem muita gente vivendo estressada porque está querendo resolver tudo na cabeça. Não, isso tem que estar num computador, isso tem que estar num programa que vai mostrar os números para você. Ah, Fábio, mas eu não sei usar programa de computador, eu tenho medo de computador. Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim. Tá? Não tem problema, você não tem que ser um especialista nisso. Tá? É como você entrar no seu e-mail, é como você entrar no software do banco para fazer um pagamento. Não tem que ser mais complicado que isso. Se é mais complicado que isso, talvez você está precisando de ajuda, talvez está precisando facilitar um pouquinho isso aí. Outros 3 indicadores que são muito importantes ponto de retorno do equilíbrio. Aliás, ponto de retorno não, perdão. Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento que o teu faturamento vai encontrar com as tuas despesas e ali dá 0 a 0. Então, qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Quanto que ela precisa faturar no mês para pagar as contas e empatar? Essa não é a sua meta.
tá? Mas é um número que você precisa ter na cabeça, assim, até para o coração bater um pouquinho mais fraco, né? Mais tranquilo, mais devagar. Tá? Que é o quê? Poxa, se eu tenho que chegar a um faturamento de 30 mil reais. Quando eu chego em 30 mil reais, pela minha formação de custos, eu vejo que eu empato 0 a 0. Então, eu começo primeiro a administrar isso e trabalhar bastante para que esse número seja alcançado sempre o mais breve possível no início do mês. Por quê? Porque eu sei dali para frente, eu tenho um poder de barganha muito maior, o meu custo fixo está pago, então eu tenho um poder de barganha ali. Eu vou poder dar melhores descontos, eu vou poder cobrir negociações, eu vou poder fazer melhores promoções. Então, tudo isso é bacana quando você tem esse indicador. Outro indicador que eu sempre aconselho é a lucratividade. Lucratividade é, se eu tenho uma demonstração de resultado, eu sei que lá em cima eu faturei X mil reais e lá embaixo sobrou X mil reais, a relação entre esses dois números é a lucratividade. Então, exemplificando para você, se você faturou 100 mil reais e no lucro final, lá no final, resultado líquido foi 10 mil reais, isso quer dizer que a tua lucratividade foi de 10%. 10% do seu faturamento. Olha só que bacana, né? E aí eu posso criar os meus indicadores para saber se 10% é muito ou pouco, para saber se 10% é bom ou ruim. Eu posso analisar baseado em alguns indicadores do segmento que a minha empresa atua. Isso você consegue muitas vezes com associações comerciais, com conselhos daquele segmento, e você consegue essas informações daquele segmento, como é que está, qual é a rentabilidade e tudo mais, lucratividade. O outro indicador que eu gosto sempre de utilizar é a rentabilidade. O que é a rentabilidade? Quanto que eu já investi nesse negócio e quanto que isso está me gerando de resultado mensal, anual. Então, por exemplo, se eu investir 500 mil para montar essa empresa e ela me dá uma lucratividade de 50 mil por mês, isso quer dizer 50 mil por mês. Eu investi 500 mil. Isso quer dizer que em 12 meses, a minha lucratividade, o meu resultado, perdão, o meu lucro será de 600 mil. Só que eu investi 500 mil. A minha rentabilidade nesse negócio, então, foi 120% de rentabilidade. É a mesma coisa que você pegasse o teu dinheiro, colocasse na poupança, e esses 500 mil você aplicasse na poupança, e um ano depois, a poupança te desse os 500 mil de novo e mais 600 mil de lucro. Isso é a rentabilidade do negócio. Tá? Talvez você esteja aí um pouco barata tonta com esses números todos. Não se preocupe, você não tem que fazer as contas de cabeça e muito menos tem que saber fazer as contas. Você tem que ter um software que vai te dar essa informação, tá? De uma maneira simples, rápida para tomar a decisão. Mas eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir ainda não tem esse indicador nas mãos. Não sabe qual é a rentabilidade do negócio ou do seu investimento. Talvez, com base nesse indicador, aí a decisão. Poxa, vou investir mais ou não vou investir mais nesse negócio? Vou montar um outro negócio de outro segmento, porque a rentabilidade desse segmento é baixa. É a mesma coisa que se faz quando está investindo o seu dinheiro. Você pode investir na poupança, é mais seguro, mas a rentabilidade é muito baixa. Posso investir em CDB, é seguro, bem seguro também, mas a rentabilidade é melhor que a da poupança, mas ainda é baixa. Eu vou investir em ações. E aí, na carteira de ações, ainda posso investir numa Blue Chip, que são uma das 100 maiores 100 ações, né, da Bolsa de Valores, lá, categorizadas como Blue Chips. Essas ações têm uma volatilidade diferente, têm uma rentabilidade diferente também. Posso investir naquelas ações que são ações com maior risco. Tudo isso você vai analisando, assim como você deveria analisar um negócio. Essa é a questão de empreender. Eu gosto de fazer esse paralelo. Empreender é investir. Não só investir a sua vida. Tá? Não é para investir a sua vida. É para investir o seu tempo.
seu propósito de realização, e com isso ter um resultado. Bem, estamos avançando, eu estou chegando aí na mais que a metade do nosso Ao Vivo com o Gestor. Queria deixar registrado já, siga-nos nas redes sociais, tá? @TechSoftwareOficial, e também siga-nos lá no YouTube. Você pode acessar o nosso canal do Ao Vivo com o Gestor, dentro do YouTube da Tech Software, tá? E no finalzinho eu te dou o link, Tech Software 1. E aí sim você vai ter informações, vai poder estar acompanhando de perto o que está acontecendo. Então nos segue lá e aproveita, se inscreve no canal, né? E aproveita para marcar as notificações. E aí você já sabe, toda terça-feira tem Ao Vivo com o Gestor, e eu espero que possa estar trazendo cada vez mais e mais sugestões para que você possa gerir a sua empresa, o seu negócio, a sua startup melhor. Outro ponto importante que eu queria falar um pouquinho com vocês agora é em relação ao retorno sobre o investimento, tá? Que é justamente a rentabilidade. Então, fazer a análise desse retorno sobre o investimento é também um indicador fundamental para que você possa atuar de forma mais, deixa eu usar a palavra certa, porque você possa ser mais eficiente nessa gestão, nesse investimento que você está fazendo no negócio. Dois últimos indicadores para que você possa finalizar essa história de indicadores. Você não precisa de muita coisa. Isso aí que eu estou te falando, a gente está falando de um diário de caixa, de um fluxo de caixa, de uma demonstração de resultado e de um previsto e realizado, né? Um orçamento. O que é um orçamento? É uma previsão orçamentária que vai estar ligada ao teu diário de caixa, ao teu fluxo de caixa, perdão. Essa previsão orçamentária, você vai definir assim, olha, poxa, eu vou fazer um planejamento para ver se esse meu negócio vai dar certo. Eu vou prever que eu vou faturar 50 mil por mês, mas no mês de novembro vou botar 60 mil. Isso é uma previsão. A mesma coisa eu posso fazer também com as despesas. O meu aluguel, R$3.000 de aluguel por mês. Então, vou prever aqui R$3.000 por mês. Eu faço todas essas contas no orçamento. Por quê? Porque o meu orçamento já vai dizer se é possível ou não ter lucro com um negócio que faturou 80 mil e tem as despesas que foram orçadas. Se o orçamento já diz que não vai dar certo, para que eu vou experimentar na prática? Eu preciso mudar o meu orçamento. Então, um orçamento previsto realizado é muito legal. Tá? E um balanço financeiro. O balanço financeiro é um relatório que consolida tudo o que a gente está falando até agora. É um relatório, por exemplo, que vai te dar qual é o saldo dos bancos. Eu tenho 5 mil num banco e 10 mil em outro banco. Então, teu saldo são 15 mil reais. Então, saldo bancário, 15 mil reais. Não só banco, tá? Pode ser um caixa, por exemplo. Então, eu posso, por exemplo, colocar ali também quanto que tem no caixa, no cofre. Outro ponto importante é a questão, se eu tenho um saldo dos bancos, agora eu vou ter o quê? O que eu tenho a pagar para frente e o que eu tenho a receber para frente. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 mil reais no banco, formação 1, aí eu tenho a pagar 30 mil reais e tenho a receber 40 mil reais, então 40 mais 10, 50, menos 30, 20. Então, 20 mil reais é a minha disponibilidade financeira de curto prazo, que eu tenho a pagar, a receber e saldo no banco. Isso quer dizer que a minha empresa tem lucro? Não. Tá? Isso é um balanço dos investimentos que você está fazendo na empresa e onde estão esses investimentos. Outro ponto importante, já que eu tenho agora esse meu financeiro líquido, né, vamos falar assim, meu disponível, eu vou agora para a segunda informação. Quanto que eu tenho em estoque? Poxa, pela nossa conta, eu tenho 20 mil líquido. Né? Tenho 20 mil disponível ali. Saldo do banco, mais a receber, menos a pagar. 20 mil. E aí eu vejo que eu tenho 100 mil em estoque. Então quer dizer que, poxa, eu era para ter 120 mil no caixa. Eu não tenho 120 mil, por quê? Porque 20 mil está no caixa e 100 mil eu comprei mercadoria. Então eu consigo ver que eu não perdi os 100 mil que estão em mercadoria. Eu continuo tendo os 120 mil reais, mas agora eles estão em lugares diferentes, como se estivessem em aplicações diferentes. Uma coisa que está aplicada no banco, ou está guardado no banco,
outra coisa que está guardada no estoque. Por isso, a preocupação de conferência, contagem de estoque e gerenciar o seu estoque. Porque o teu dinheiro pode ficar velho lá no estoque e passar de validade. O teu dinheiro pode ser roubado no estoque porque você não tinha controle. Então, isso tudo é muito importante. Depois, aí, ainda construindo o balanço financeiro com você, 20 mil mais 100 mil de estoque. Então, você tem 120 mil de balanço financeiro positivo. Ok. Aí você vai para o patrimônio. O que é o patrimônio? Quanto que essa empresa tem de patrimônio? Ah, não, eu tenho 200 mil de patrimônio na empresa. É o carro da empresa, é a obra que eu fiz aqui, respeitando, claro, a depreciação, esse é tema para outra, ao vivo com o gestor, tá? O imóvel que eu comprei, os computadores. Então, tudo isso soma e gera um patrimônio. Esse patrimônio, por exemplo, nesse exemplo estou falando 200 mil de patrimônio, mais os 120 mil, então eu tenho 320 mil no total. Isso sim é o meu balanço financeiro. Esse 320 mil, que é o número que eu preciso acompanhar. Não importa se o dinheiro está no caixa ou está no estoque. O que importa é que esse 320 mil não pode estar caindo. Se estiver caindo, é porque eu estou tendo prejuízo na minha operação mês a mês. Então, esse olhar que é fundamental. Gente, eu estou falando num relatório que você dá um clique e o sistema gera. Tá? Parece complexo, né? Muitas empresas não têm isso, é porque não tem a ferramenta que gera isso. E não tem o hábito de ver essas informações como necessárias, tá? Fundamentais para a tomada de decisão. Tá? Então, muito legal. Se você quer mais informações sobre isso, a gente vai poder te ajudar também nesse processo. E aí, como eu faço sempre em todo ao vivo com o gestor, como fazemos no MyHeaven? MyHeaven é a nossa plataforma de gestão da Tech Software. É a plataforma que a gente utiliza para gerar todas essas informações, para gerar tudo isso que a gente precisa, que um bom gestor precisa para a tomada de decisão. E aí o nosso MyHeaven ele é dividido em vários módulos. É uma plataforma RP, CRM, PCP. Você adquire em módulos, você paga por serviço, então é muito barato. A gente tem planos a partir de R$ 99,00 para empresas que estão começando, empreendedores individuais. Então é para você gerenciar de fato um negócio da maneira correta, tá? Com uma ferramenta simples, rápido e que te dá o resultado que você precisa. Nós atuamos em diversos segmentos, então a gente atua desde nos segmentos de varejo, segmentos automotivos, segmentos de indústria, segmentos de alimentos, segmento de serviços. Nós temos aí softwares e produtos para vários segmentos. Tá? E os principais módulos que nós temos é o módulo comercial, que vai controlar desde a parte de orçamento, proposta para cliente, pedido de compra, pedido de venda, entrada de mercadoria no estoque, venda, faturamento, emissão de nota fiscal, entrega, montagem, fechamento de caixa. O nosso módulo financeiro, que vai gerenciar toda a parte financeira, quantos a pagar, quantos a receber, cobrança, comissões, vai gerenciar também banco e cartões de crédito e esses indicadores que eu estou falando para você. Tudo que você viu hoje nessa aula, a gente tem no nosso módulo financeiro aí disponível para os nossos clientes. Também temos o módulo CRM, que para aquelas empresas que precisam gerenciar o relacionamento com clientes. Né? No último ouvido com o gestor me perguntaram, Fábio, o que é CRM? Customer Relation Manager. Então, é a gestão do relacionamento com clientes. Então, gerenciar o que falou com o cliente, quais são as oportunidades de clientes que temos, oportunidades de negócio, funil de vendas. Então, é bem bacana isso. Aumentem muito a sua capacidade de gerar resultado de vendas. Tá? Foco em vendas, foco em melhorar o fechamento de venda, melhorar a captação, melhorar a classificação de clientes. Então, uma ferramenta fantástica. O módulo de serviços específico para empresas prestadoras de serviço, que trabalham com contratos de manutenção, trabalham com manutenção de equipamentos, precisam gerar várias ordens de serviço, sejam corretivas, sejam preventivas. Então, esse é o nosso módulo de serviço. E o módulo de produção para as indústrias, aquelas empresas que precisam de ficha técnica, composição de produtos, estrutura, gerar ordem de produção, analisar
competência de produção, necessidade de matéria-prima, tudo isso é o nosso módulo de produção que faz isso. E o nosso módulo de franquias é o módulo para você que é franqueador ou que está montando uma rede de franquias, uma rede de loja e quer gerenciar a sua rede de forma centralizada. Também temos o ponto de venda, que é o software que atende hoje o grande varejo, de uma maneira geral. Quero mostrar um pouquinho para vocês essa questão. Então, agora eu vou fazer um breve overview aí no MyHeaven. Tá? Espero que estejam gostando. Tá? Já tive feedbacks aqui no chat. Tá? Muito legal, muito bom esses feedbacks, tá, gente? Muito, muito bom. Voltando aqui no chat para a gente analisar um pouquinho, ver o sistema. Mas eu quero registrar aqui, né, que muito legal, a pessoa falando que está pensando em abrir seu próprio negócio e a aula de hoje está ajudando muito. Muito legal. Obrigado aí pelo feedback, tá? Muito, muito importante para a gente aqui. Então vamos ver na prática como é que a gente faz isso no MyHeaven. Então, vamos lá acessar agora o MyHeaven. Nosso software MyHeaven, ele é um software totalmente nas nuvens. Isso faz com que você não precise instalar nada no seu computador, é fácil, é rápido, é muito simples de começar a implementação. Com poucos cliques você já começa a utilizar o sistema. A gente também tem uma equipe de suporte, uma equipe de implantação, que vai garantir que você esteja utilizando o sistema da melhor forma e da forma mais correta também. Tá? Vou entrar aqui numa empresa exemplo, para a gente dar uma olhadinha aqui nos dados. Então, olha só que legal, o nosso sistema é multi-empresa. Então, você pode administrar várias empresas num único sistema. E aí, falando de indicadores, a gente tem o conceito de trabalhar com painéis. Então, por exemplo, esse aqui é um painel financeiro, onde você, não sei se você percebeu, mas eu dei um único clique em finanças e ele já me gerou todo o painel de indicadores. Ele já me gerou quanto que está o saldo em cada conta corrente, ele já me gerou o que eu tenho para receber para os próximos dias, e aí eu posso até configurar isso, eu dou mais um clique aqui, e essa está para 7 dias, não, eu quero ver para 15 dias. Ok. Então agora ele já gerou os indicadores para 15 dias. Então eu já sei que eu tenho a receber para os próximos 15 dias 24 mil e tenho a pagar 10 mil. O meu saldo será de 13 mil. Mas que eu tenho também um saldo em contas correntes que é de 62 mil. E isso me gera um fluxo de caixa de 75 mil. Ah, mas eu quero ver o que eu tenho que apagar para os próximos 15 dias. Um clique. E ele já vai listar todas as despesas que a gente tem para os próximos 15 dias. Olha só que interessante. E tenho aqui a DRE projetada também. Posso chegar aqui e configurar em um clique também a DRE. Saber qual a DRE, qual o financeiro que eu quero atuar. Tá muito simples, muito rápido para ter essa informação a tempo e hora aí. Ok? Além disso, tá? Além dessas informações, eu ainda tenho extrato bancário, eu tenho a parte de cobrança, comissão, análises, gestão do patrimônio e previsão orçamentária. Tudo isso numa única tela para facilitar. Bem, perfeito. Esse é o nosso ao vivo com o gestor. O tema de hoje foi muito relevante. É um tema muito focado para a gestão das empresas de uma maneira geral, que é a apuração de resultados. Então, o tema de hoje foi a apuração de resultados. E espero que você tenha gostado. Para você ter mais informações, você pode acessar nosso site, techsoftware.com.br, ou acessar também o nosso link direto demonstração para assistir uma demonstração do software. E aí, com isso, você ter todas as informações e conhecer um pouco mais do que a TechSoftware pode fazer pela sua empresa. Você também tem aí o canal do YouTube e tem o nosso chat. Você pode entrar direto pelo WhatsApp e falar com um dos nossos consultores comerciais. Espero que você tenha gostado. Sucesso para você. Deus te abençoe.